Eu sou da Termitronic Global e neste vídeo vamos ensiná-lo como usar o TH330 IoT, que é o quadro de comando IP65 da Termitronic. A ideia é instalá-lo na bancada e fazer um teste simples de operação. Vamos começar? Para o teste, vamos necessitar de 2 ventiladores ou 2 barras de ventilação. Aqui estamos utilizando, no caso, o ventilador de 850 da Termitronic. O próprio quadro de comando TH330 IoT. Um cabo de força simples para conexão 220 volts na bancada. 2 cabos para conexão das 2 barras de ventilação ou 2 ventiladores. No mínimo um sensor PT100, aqui vamos fazer o teste com 3 sensores PT100. E 2 chaves de fenda, uma 3/16 e outra 1/8. Então este é o quadro de comando. Aqui temos a chave para a abertura da porta. Vamos abrir a porta frontal. Ele já vem com o TH104 IoT e o TH212 IoT pré-instalados. Aqui vamos abrir a anteporta que dá acesso à conexão elétrica do painel. Aqui nós temos os 2 controladores conectados pino a pino, conforme o esquema elétrico indicado na lateral do equipamento. E aqui na parte lateral da caixa, nós temos esse conector prensa-cabo de saída dos PT100. O PT100 pode sair por esse conector, se necessário. Só que, devido à questão de espaço, ele vem invertido. Então, nesse caso, inverte-se ele. Deixa-se a borracha de vedação do lado de fora e trava-se ele por aqui. Aqui, geralmente, aqui entram os cabos do PT100. Conforme mostra o esquema de ligação aqui na porta, temos o TH212 na XT2, que é a régua da direita, e o TH104 IoT conectado na XT1, que é a régua da esquerda do painel. Conforme indicam os conectores do painel, o TH104 ele é conectado na energia pelos pinos 40 e 42. Ele pode ser alimentado de 24 até 240 volts. Na verdade, até 275 volts ele aceita na entrada de alimentação, mas comumente instalado em 220 volts, 110 volts, 48 volts, ou mesmo 24 volts CA ou CC, porque ele pode ser conectado num sistema de backup externo. Nesse caso, ele vem sem a proteção externa, e tem apenas o fusível interno de proteção. O TH212 ele é conectado através do pino 38 e também do pino 41. Ou seja, ele já possui um disjuntor de proteção para os ventiladores. Ou seja, se eu ligar os 2 juntos em 220 volts, deverei prover um disjuntor adicional ou fusível adicional de proteção externo para todo o quadro. Caso eu ligue separadamente o TH104 no sistema de backup, terei uma proteção externa para ele, em 24 volts, 48 ou outra tensão, e o TH212 já terá o seu disjuntor de proteção. Nesse nosso caso, nós vamos fazer um teste ligando os 2 em paralelo, direto em 220 volts. Como vocês podem ver, aqui eu tenho a entrada dos PT100 TH104 e os relés de saída. Pino a pino, conectados na sua respectiva régua aqui embaixo no quadro. Então a conexão toda será feita aqui por baixo desse barramento. Correto? A única conexão que será feita diretamente será a conexão dos PT100 e da porta de comunicação, se houver. O quadro também dispõe de 3 saídas por baixo, com o cabo CIAFlex, que é o cabo, um conduíte isolado para passar o cabeamento elétrico. Com relação ao sistema de proteção TH212 dos ventiladores, vou conectar os ventiladores nos pinos 42, 43, 44 e 45 na sua respectiva régua. E da mesma forma, os relés de saída estarão jampeados diretamente com aquele barramento lá. Basta seguir o manual de instruções dos respectivos equipamentos
para verificar qual a conexão mais propícia desejada para o seu painel. Vou então aqui simplesmente ligar os sensores PT100. Vou conectar 2 ventiladores na saída e vamos fazer uma configuração básica apenas para teste. Para o teste aqui eu já aprontei 2 ventiladores. Aqui eu fiz a conexão de 2 cabos, um para cada um deles, canal A e canal B, um vai em cada lado do transformador. Durante os testes é importante não tampar as entradas ou saída de ar, então vou mudar de posição para não tampar a entrada e saída de ar. Aqui tem o PT100, eu tenho os 3 PT100s conectados. E aqui o cabo de força para os testes, o qual eu utilizei 2 jumpers. Por quê? Porque eu vou ligar o TH212, que vai alimentar os ventiladores, e eu usei 2 jumpers para ligar em 220 volts também, o TH104, que faz a proteção e leitura dos PT100, proteção de sobretemperatura. Bom, agora eu vou conectar os 3 PT100 que eu tenho aqui para teste. Essa é a conexão direta. Caso houver uma conexão de rede, seria por esse conector aqui. No caso não, vamos conectar a rede. E vou passar os PT100 lá pelo prensa-cabo, que fica nesse ponto aqui. Para ilustrar, aqui eu passei os 3 PT100 pelo prensa-cabo, mas também poderia fazê-lo sair por baixo pelo Cell Tube, pela conexão, uma das 3 de baixo. É possível parafusar com a placa lá embaixo, mas eu preferi soltar a placa para mostrar, porque facilita a conexão dos cabos, né? Os cabos que saem aqui no Cell Tube. E também porque na parte do fundo eu posso fazer a furação para fixação do quadro por trás. Ou então posso fixar o quadro também por baixo, em algum suporte, que é o mais comum, inclusive. Então, aqui para mostrar, a régua XT2 do TH212 com o seu disjuntor. E aqui o cabo de energia conectado nos pinos 41 e 38. E aqui um jumper já, para o nosso teste, para fins de teste, para a régua XT1, TH104, que você conecta a alimentação 40 e 42. Né? A bitola do cabo mínima, que seria cabo 1,5 aqui para o quadro, certo? Aqui eu usei um jumper apenas para fins de teste. Da mesma forma, eu tenho as 2 barras de ventilação ou os 2 ventiladores, conectados aqui nos pinos 42, 43, 44 e 45, que são as respectivas saídas aqui no controlador TH212. Uma precaução muito importante a ser tomada é conferir essas ligações com o multímetro. É possível conferir com o multímetro no seu cabo de energia, na entrada, diretamente nos conectores dos 2 controladores. E também os cabos de conexão com os ventiladores. Como são os cabos de tensão maior, é importante conferir com o multímetro, mas eu recomendo, na verdade, conferir todas as conexões do seu quadro com o multímetro antes de energizá-lo, para evitar qualquer tipo de problema. Outra precaução é, se você ligar o TH104 direto na mesma rede do TH212, adicionar um disjuntor geral para a alimentação dos 2. Um disjuntor maior de 10 amperes, poderia ser um de 16. Bom, então eu coloquei o multímetro aqui na escala de BIP, continuidade. Vou fazer um teste aqui da alimentação. Então eu tenho aqui o pino 41 e verifico o pino 41 respectivo, tanto nesse relé quanto o relé de baixo. Da mesma forma aqui o pino 38, eu verifico nos 2 relés a alimentação. Se eu desligar o disjuntor, relé de baixo, não vai ter continuidade. Funcionando perfeitamente. Outra questão importante é com relação ao aterramento. Nós temos no painel, ponto para a conexão do aterramento, na placa, laranja no caso, e os ventiladores, o aterramento seria na carcaça das próprias barras. Pronto, a placa está novamente fixa no local, né? Vamos fechar a tampa.
tampa primária, certo? Posso esticar aqui o sensor de PT100 para fins de teste. E aqui a tampa secundária. Ela tem uma vedação, como o painel é IP65, isso impede a entrada de poeira e também esguicho da água. Essa vedação aqui. Eu vou manter aberto aqui, porque eu vou precisar acessar a configuração dos controladores e energizá-los agora. Bom, aqui estão os ventiladores ligados à bancada, mas em campo eles deveriam estar instalados já no transformador na posição correta na base do pé do transformador. Ok? Agora vamos energizar o painel. Bom, agora temos os dois relés aqui ligados, né? Como eles vêm de fábrica. Nós vamos então efetuar a configuração, primeiramente do TH212, que é dos ventiladores. Eu vou entrar e fazer a calibração, ok? Entra aqui parametrização, calibração. Aqui eu faço os ajustes, né, de corrente. Vou deixar aqui em 5%. 5% para sistemas mais sensíveis e de menor potência. 20% na verdade é a recomendação. Eu vou colocar 5% só para... Acho que 10% é ótimo aqui para o nosso teste de bancada. Aqui está o delay. 5, porque o ventilador é pequeno. Se ele for grande, uma barra grande, você aumenta ali para 10 segundos. 20 segundos no máximo, vou deixar em 5. O trip delay, deixar aqui em 20 segundos. Calibração. Ok. Os ventiladores são ligados por alguns segundos para fazer a leitura da alimentação deles. Perfeito. No caso de erro aparece, aqui eu dou OK para salvar. Perfeito. Ok. Sai novamente. Aqui eu tenho outras opções de programações que eu posso fazer do equipamento, para ligar automaticamente. A princípio ele vem por padrão uma programação em que ele liga todos os dias por 5 minutos, simplesmente para períodos em que a VF não é utilizada, para ligar um pouco por dia para não travar eixo, uma questão de manutenção, automanutenção. Para mais detalhes, verifique nosso website, os manuais, ou também um vídeo de configuração completa do TH212, inclusive a configuração da parte de Wi-Fi e IoT. Ok? Agora vamos configurar o TH104. É muito fácil, está dando falha, aqui o relé de falha dele está ligado, porque o sensor 4 não está habilitado. Porque eu utilizei apenas 3 sensores, no caso o PT100, essas sondas seriam conectadas em um transformador, e a sonda 4 geralmente seria a de temperatura ambiente, que não está utilizada nesse caso, né? Então eu vou desabilitar ela, entro aqui em P, configuração de sensores, aqui, opa, desligo e dou um OK para salvar. Pronto. Configuração de temperatura, configuração básica. Relógio vem ajustado de fábrica, mas é possível entrar simplesmente para verificar se está na data correta. Configuração de temperatura, ajuste de temperatura de alarme. Vou deixar aqui padrão 115 graus, trip 140 graus, está ok para mim. Para ligar ventilador 1, geralmente com 100 graus, no caso. Mas nós podemos fazer um teste aqui
a temperatura ambiente, vamos ver qual é a temperatura ambiente que está, para deixar o equipamento ligar automaticamente o sensor de temperatura. Está em 22 graus, então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente programar para ele ligar o ventilador com 24 graus. E aí eu ponho a mão no sensor PT100 para esquentar ali um pouquinho e o ventilador vai automaticamente ligar, simplesmente para demonstrar para vocês. Então vamos lá. Configuração de temperatura. Estou utilizando a saída FAN 1, por padrão somente a FAN 1 é conectada no TH212, já vem conectada dentro do painel, mas eu posso utilizar também a saída FAN 2. Vamos configurar o FAN 1 então aqui. Temperatura para desligar. Vou deixar aqui em 23 graus para desligar. Temperatura para ligar. Ele não deixa você programar errado, ele é inteligente nesse sentido. Veja só, 24 graus. Ele não deixa programar menos que 24 porque para desligar já é 23. E a temperatura para ligar, por uma questão de esterese, sempre vai ser maior do que a temperatura para desligar. Geralmente 5 ou 10 graus de diferença. Ok, vou salvar. Perfeito. Vou sair. Está programado o relé TH104. Uma questão importante aqui também é que aqui aparece erro em IoT, porque ele está com o Wi-Fi habilitado. Eu vou desabilitar o Wi-Fi. Até o final aqui, configurações de rede. Wi-Fi habilitado. Eu vou desabilitar, salvar. E a mesma coisa, o modo bus está desabilitado. Perfeito. Saiu o erro. Agora nós vamos fazer o teste. Aqui está o sensor PT100. Eu vou simplesmente esquentar aqui, colocar minha mão para aumentar a temperatura. Já começa a aumentar as temperaturas. Quando passar de 24 graus e manter, ele vai aguardar alguns segundos. E depois de 15 segundos, ele liga acima dessa temperatura de 25 graus e vai ligar automaticamente os ventiladores. Já ligou os dois ventiladores. Se der erro aqui, sem nenhuma mudança, eu tenho que aumentar o percentual de corrente, de trip. Agora eu vou fazer um teste, vou pegar uma das saídas do ventilador e vou tampar a saída. Vocês vão verificar que o 212 vai detectar a variação. Quando eu tampo a saída, ele detecta a condição normal. Agora eu voltei ao normal. E assim, fizemos o teste do TH104. Fizemos o teste também do TH212 aqui. Ele também está com o IoT ligado. No caso, eu também posso entrar aqui para desligar o IoT posteriormente. Da mesma forma que eu fiz com o TH104, se eu quiser desligar o IoT, basta entrar no menu e desabilitar a rede. Os menus são bastante parecidos e é bem intuitivo. Entrar em Wi-Fi, desabilitar, já desconecta do IoT. Perfeito, finalizamos os testes então. Vamos fechar a tampa de proteção. E o equipamento está configurado e pronto para uso. Pronto! Vimos como instalar o quadro de comando IP65 da Thermitronic, modelo TH330 IoT. Se ainda tiver dúvidas, acesse o nosso website thermitronic.net, baixe os manuais ou então consulte o nosso suporte técnico. Obrigado por assistir, conte conosco!